Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de suspense policial e drama de 2015, Drizion Parte 1. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. Um policial chamado Gaitonde acabara de ser transferido para uma nova delegacia em Ponowen, uma pequena cidade no norte de Goa, na Índia. Há duas delegacias naquela área, a antiga e a nova inaugurada na semana passada. Um homem que parecia ter sido detido, chamado Vijay Salgaonkar, foi visto lá. Flashback do passado. Vijay era uma pessoa comum que possuía uma empresa de TV a cabo. Certa vez, ele estudou e desistiu no quarto ano. Junto com José, ele passava a maior parte do tempo no escritório, onde passava a maior parte assistindo filmes. Vijay era conhecido por sua boa natureza e todos que o conheciam pareciam gostar dele. Um dia, Vijay almoçou em uma taverna do outro lado da delegacia, de propriedade de um homem chamado Martin. Lá, ele viu um casal de idosos sentado deprimido. Ele então perguntou o que aconteceu e o casal de idosos contou-lhe sobre seu filho, que foi condenado à prisão por um policial corrupto chamado Gaitonde porque não conseguiu pagar a prestação a uma empresa de crédito. Acontece que Gaitonde era primo do dono da empresa de crédito. Apesar de não ter qualquer relação entre o caso do filho e a polícia, Gaitonde ameaçou matar o filho se ousasse denunciar o caso ao cacique. Vijay lembrou-se então de um dos filmes em que um homem denunciava prisão ilegal, também conhecida como habeas corpus. Vijay decidiu então ajudá-los apresentando-os a um advogado que ele conhece. Mas pouco depois Gaitonde foi visto caminhando em direção à taberna. Vijay imediatamente pediu ao casal de idosos que fosse embora antes que Gaitonde os visse. Apesar de todo o tempo que passou em seu escritório, Vijay era um cara de família amoroso. Ele amava muito sua família. Junto com sua esposa, Nandini, ele teve duas filhas chamadas Anju e Unu. Nandini protestou com Vijay porque ele passava muito tempo em seu escritório, assistindo filmes em vez de passar com a família. Ela pediu a Vijay que levasse ela e suas filhas para passar férias e fazer compras em uma cidade próxima, Panaji. Durante a viagem, Anju contou aos pais que foi eleita para representar a sua escola num acampamento de ensino secundário em Goa. Vijay permitiu que ela participasse e Anju finalmente foi para o acampamento. Lá, ela era o centro das atenções por sua beleza. Um homem que gostava dela, chamado São, era frequentemente visto gravando-a. Na casa, o cunhado de Vijay, Rajesh, visitou-o para dizer ao irmão que ele, juntamente com a sua organização, tinham acabado de fechar uma mina, uma vez que não era amiga do ambiente. Um dia, enquanto almoçava na taverna de Martin, Vijay conheceu Rani, o empreiteiro que trabalhava na construção da nova delegacia. Não muito depois disso, Gaitonde chegou à taberna. Ele suspeitava que Vijay ajudasse o casal de idosos e não gostava de suas ações. Gaitonde era cliente habitual da taberna de Martin, mas nunca pagava nada do que lá comia. Em vez disso, ele disse a Martin para ficar grato porque, graças à construção da nova delegacia, as vendas de Martin foram afetadas. Os trabalhadores de lá costumavam comer na sua taberna e isso graças a Gaitonde. Vijay, que não gostou da maneira como Gaitonde tratou Martin, então mencionou sarcasticamente e implicitamente o hábito de morcego de Gaitonde na frente do chefe chamado Salant. Um dia, quando Vijay estava cavando um buraco para adubo, Nandini contou-lhe sobre uma figura religiosa chamada Swami que havia planejado uma palestra em Panaji nos dias 2 e 3 de outubro. Ela pediu a Vijay que fosse lá com a família. De repente, Anju veio e contou-lhe sobre seu acampamento e São, o homem que frequentemente gravava as mulheres durante o acampamento. Um dia, Gaitonde encontrou Rani em frente à taverna de Martin. Acontece que Rani havia relatado o mau hábito de Gaitonde a inspetor sênior chamado Prabhu e Gaitonde não gostou disso. Vijay então ajudou Rani porque sabia que Rani havia feito a coisa certa. No dia seguinte, Nandini pediu a Anju que fosse ao mercado fazer compras. Quando ela estava saindo do mercado, ela foi interceptada por São. Ele então mostrou a ela a filmagem dela trocando de roupa e a chantageou. Ele pediu que ela o encontrasse sozinha em seu quintal à meia-noite e ameaçou divulgar o vídeo se ela se recusasse a fazê-lo. Quando ela chegou em casa, ela estava com medo e não sabia o que fazer. Mais tarde naquela noite, caiu uma tempestade e Vijay decidiu ficar em seu escritório. Enquanto isso, em casa, São veio visitar Anju. Acontece que Nandini também estava lá esperando por ele. Como Anju trouxe a mãe para conhecer São, ele ameaçou divulgar o vídeo. Nandini implorou que ele apagasse o vídeo. Tanto Nandini quanto Anju tentaram recuperar o telefone de São, mas não conseguiram. São então prometeu deletar o vídeo, mas pediu a Nandini para dormir com ele. Na manhã seguinte,
Vijay voltou para casa e ficou chocado ao ver sua família abalada por alguma coisa. Acontece que um incidente aconteceu ontem à noite. Anju estava prestes a acertar o celular de São com uma barra de ferro, mas em vez disso, a barra atingiu a cabeça de São e o matou instantaneamente. Ela então destruiu o telefone com a vara. Ela tentou ligar para Vijay, mas o telefone do escritório dele estava desligado. Em meio a pânico, os dois decidiram enterrar o cadáver de São em seu quintal. Infelizmente, quando eles estavam fazendo isso, Anu estava testemunhando o incidente. Nandini perguntou se o que ela fez foi errado e Vijay disse que não, porque se ela fosse à polícia e denunciasse o que tinha feito, a vida de Anju estaria arruinada. Vijay disse a ela para manter a calma e prometeu proteger sua família a qualquer custo. Ele então disse-lhes para limparem as evidências. Vijay pegou o cartão SIM do telefone de São porque lembrou que a polícia poderia conseguir rastrear o telefone se o cartão SIM estivesse inserido em um telefone ativo. Ele então pediu a todos que não fossem a lugar nenhum e fechassem a casa até que ele voltasse. Ele disse que iria levar o carro de São, mas infelizmente, quando tentou entrar no carro de São, o alarme disparou e Gaitonde, que coincidentemente estava na casa do vizinho de Vijay, ouviu o barulho. Antes de verificar o barulho, Vijay conseguiu desligá-lo, mas, para seu azar, Gaitonde viu entrar brevemente no carro. No caminho, Vijay viu o banner da palestra de Swami e de repente se lembrou de quando sua esposa lhe contou sobre isso. Ele então chegou a uma loja de telefones e comprou um telefone. Ele então deu ao balconista o cartão SIM sem tocá-lo e pediu-lhe que o colocasse dentro do telefone. Quando ele saiu de lá, o telefone notificou uma mensagem e uma ligação. Depois disso, ele chegou a uma estação de caminhões. Ele pegou o telefone, limpou as impressões digitais e jogou em um dos caminhões que estavam ali. Ele então se lembrou da mina fechada por seu irmão Rajesh e decidiu largar o carro de São lá. Quando Vijay chegou ao seu escritório, José lhe disse que ele ficaria fora por 2 dias para assistir a palestra de Swami na cidade. Ele ficou surpreso ao ver Vijay sendo muito gentil, diferente do normal, que sempre o repreendia. Quando Vijay chegou em casa mais tarde, disse à família para se livrar das preocupações e do medo em seus rostos e gestos, porque mesmo uma pessoa comum como José foi capaz de reconhecer a suspeita, o que significava que seria ainda mais fácil para os policiais experientes para reconhecê-lo. Ele então disse à sua família para arrumar seus pertences porque ele os levaria para Panaji para acalmar as coisas. Ele disse a todos para avisarem que iriam à palestra de Swami em Panaji se alguém lhes perguntasse, mesmo que o evento já tivesse terminado. Nandini disse então a Vijay que São era filho do inspetor-geral de Goa chamado Meira, um policial rigoroso, inteligente, mas cruel. Ela faria qualquer coisa, até torturar e matar por uma questão de justiça. Mahesh, o marido de Meira, estava preocupado com São, já que ele não estava em casa desde a noite passada, mas Meira disse-lhe para não se preocupar com ele. Vijay e sua família pegaram um ônibus para Panaji. O motorista do ônibus conhecia Vijay. Ele não permitiu que Vijay pagasse a viagem. Vijay então foi ao local da última palestra de Swami e ficou em um hotel próximo. Ele e a família comeram em um restaurante próximo, foram ao cinema e voltaram para casa. Em casa, Nandini e Anju, que ainda pareciam preocupados, olhavam para o túmulo de São no quintal. Vijay, que os viu, imediatamente disse-lhes para se livrarem do medo e permanecerem calmos. Ele também pediu que guardassem todos os recibos que possuíam. Certa manhã, a polícia veio de repente ver Vijay. Anju, que viu a chegada da polícia, quase se perdeu se não fosse porque Vijay cobriu o rosto chorando. Em outro lugar, Meira começou a ficar preocupada e a suspeitar que algo de errado havia acontecido com seu filho, São. Ela pediu à divisão cibernética para rastrear o telefone de São. Pelos resultados, São foi muito longe de Goa até Kanchipuram e, depois de um tempo, seu celular morreu. A polícia também recebeu uma descoberta na mina abandonada. Algumas pessoas nadando até lá encontraram o carro amarelo de São afundado na mina e a polícia estimou que o carro estava afundado há quase 2 semanas. Meira não queria que a mídia descobrisse o caso e decidiu investigar mais o caso do desaparecimento de seu filho. De acordo com a investigação da divisão cibernética da polícia, a última notificação de chamada telefônica de São foi no dia 2 de outubro, às 19 horas. Em Pondolen. Depois disso, o sinal foi perdido por volta das 22h30. O telefone foi ligado novamente às 9h25 da manhã em Panaji até que finalmente morreu em Kanchipuram. A polícia disse que o celular que tocou na noite do dia 2 de outubro e o que ligou no dia 3 de outubro era um telefone diferente. Com base nesta informação,
A polícia limitou as suas investigações a Goa, mas tinha certeza de que algo poderia ter acontecido com a ação. A polícia começou a espalhar o caso pelas esquadras de polícia de todas as cidades, incluindo Pondolen. Gaitonde, que viu a foto, lembrou que já viu Vijay dirigindo o mesmo carro amarelo antes. Ele então tentou provar sua suspeita atistando Vijay sozinho. Ele deliberadamente pediu dinheiro a Martin na frente de Vijay, mas diferente do normal, ele não reagiu à sua ação, e quando disse que a polícia havia encontrado um carro amarelo, Vijay pareceu chocado. Vijay então saiu de lá, mas antes de ir longe demais, Gaitonde, que estava lá com Prabhu, disse que se Vijay fosse o culpado, ele ficaria ansioso e olhou para trás, mas de alguma forma, Vijay não fez isso e Prabhu naquele exato momento, acreditava que Vijay não era o culpado, diferente de Gaitonde, que tinha certeza de que Vijay era mesmo culpado porque já o viu com o mesmo carro que foi encontrado na mina abandonada. De volta à sua casa, Vijay avisou sua família que, mais cedo ou mais tarde, a polícia iria até a sua casa para investigar e eles poderiam fazer qualquer coisa, até violência, para provar sua afirmação. Então Vijay disse-lhes para não se preocuparem, nunca demonstrarem medo em seus rostos, e não mudar a declaração inventada que eles haviam arranjado. Não importa o que. Vijay disse que a polícia não tinha evidências sobre o som que se correlacionassem com eles e, portanto, eles estavam seguros. Ele também disse a Nandini que eles estavam fazendo a coisa certa. Havia apenas duas opções para eles: desistir ou lutar pela sua liberdade. A polícia então veio investigar o vizinho de Vijay se o tinha visto dirigindo um carro amarelo, mas o vizinho de Vijay não tinha certeza se o viu fazendo isso. Além disso, havia muitos carros amarelos ali. Resumindo a história, Prabhu descobriu o fato de que Anju não era filha biológica de Vijay, mas aquela que ele encontrou quando ela era apenas um bebê. Ele também descobriu que Anju foi para um acampamento de uma escola e conheceu Sam lá. Saber que Vijay salvou um bebê deixou Prabhu ainda mais certo de que Vijay era um cara bom e questionou as acusações de Gaitonde. Mas Gaitonde continuou negando as evidências. A polícia foi então à escola de Anju para investigá-la. Anju, que viu a polícia, inicialmente entrou em pânico, mas de repente se lembrou do que seu pai lhe disse. Ela então tentou manter a compostura e enfrentar a polícia para responder algumas perguntas. A polícia fez um interrogatório na sala do diretor e fez algumas perguntas relacionadas ao desaparecimento de Sam. Anju lembrou que seu pai lhe disse para não contar nada do que acontecia na casa. Ela respondeu a todas as perguntas com calma, mesmo quando Gaitonde atestou, informando que a polícia havia descoberto que ela conheceu Sam no dia 2 de outubro. Ela insistiu que não o conheceu e acrescentou que ela e sua família não estavam em casa naquele momento. Eles foram a Panaji para assistir à palestra de Swami nos dias 2 e 3 de outubro. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é precioso. Curta, inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as últimas notificações. Obrigado por ser tão solidário. A polícia então pediu permissão ao diretor para verificar a frequência de Anju naquele dia, mas aparentemente a escola foi fechada nos dias 2 e 3 de outubro devido ao feriado nacional de Gandhi e ao domingo. Ela então foi orientada a retornar para sua aula. A polícia então se encontrou com Nandini e Vijay para fazer uma investigação. Ambos receberam uma ligação do diretor da escola sobre o que aconteceu na escola mais cedo. Eles disseram que nunca tinham visto um carro amarelo e nunca conheceram Sam. A polícia disse então que viu Vijay dirigindo o mesmo carro amarelo que Sam trouxe com ele. A polícia tinha certeza de que Sam havia ido à casa dele. Nandini finalmente deixou escapar dizendo que a família não estava em casa nos dias 2 e 3 de outubro, embora a polícia não tenha mencionado a data. Gaitonde sentiu que tinha ganho o caso e provado a sua acusação, mas Vijay era melhor a distorcer os factos. Ele argumentou que a sua esposa ainda estava chocada com o que aconteceu a Anju e disse que eles já sabiam da data do incidente pelo diretor da escola, provando assim que a sua declaração anterior era genuína e não inventada nem cobrindo quaisquer factos. Vijay acrescentou que a acusação de Gaitonde foi apenas para incriminá-lo, porque eles nunca se dão bem. Vijay disse ainda que sua família não estava em casa no momento do incidente, apresentando o recibo de compra naquela data. Vijay disse que eles tinham o hábito de guardar o recibo de compra para controlar suas despesas. Gaitonde insistiu que quem viu com o carro amarelo foi Vijay. Eles então decidiram encontrar Meira para contar o que aconteceu, mas Meira disse que havia um comprovante do recibo de viagem. Ela então pediu à polícia que levasse Vijay e sua família para conhecê-la. A polícia também verificaria a autenticidade do recibo. Meira tinha certeza de que,
Se Vijay estivesse mentindo, ele não seria tão inteligente para uma pessoa que só chegou à quarta série do ensino fundamental. Vijay e sua família foram interrogados em salas diferentes e questionados sobre o que fizeram em Panaji nos dias 2 e 3 de outubro. Acontece que Vijay já havia contado para sua família antes. Ele disse que quando fossem interrogados e tivessem as mesmas respostas, a polícia poderia suspeitar que eles inventavam as respostas, especialmente se fosse uma questão de tempo. Assim, para evitar suspeitas, tanto Vijay quanto Nandini responderiam detalhadamente, mas Anju e Anu não responderiam detalhadamente. Vijay disse a todos que a polícia poderia tentar mentir para revelar a verdade e por isso eles tiveram que permanecer firmes na resposta. Por outro lado, a família e os amigos de Vijay sabiam que tinham sido presos por motivos pouco claros e tentaram gabar-se na esquadra. Alguns jornalistas também foram informados de que a família de Vijay foi acusada por um motivo pouco claro e estava sendo interrogada. Meira disse isso se houvesse algo estranho no interrogatório. Ela se perguntou como é que uma menina poderia ser tão firme com sua declaração. Infelizmente, eles não puderam provar que estavam mentindo porque não tinham permissão do tribunal para usar um detector de mentiras e, para obter essa permissão, Vijay e sua família tiveram que ser provados culpados primeiro. Meira então pediu à polícia que interrogasse as pessoas que teriam visto Vijay nos dias 2 e 3 de outubro, porque se Vijay estivesse mentindo, eles não o veriam durante esse período. Além disso, Meira também pediu aos funcionários do hotel, ônibus e restaurante que Vijay visitou durante sua viagem a Panaji que a conhecessem também. Rajesh encontrou Vijay à noite para perguntar o que aconteceu com ele, mas Vijay não disse uma palavra. Ele apenas disse que chegaria o momento em que sua ajuda seria necessária. Foi a vez das pessoas que Vijay encontrou para interrogatório. Todos disseram que Vijay foi para Panaji nos dias 2 e 3 de outubro e o livro de registro do hotel também confirmou que Vijay ficou na mesma data. Vijay foi até capaz de contar o conteúdo da palestra de Swami para José e Martim. Swami também disse que parecia que Vijay e sua família realmente tinham vindo porque ele conseguia se lembrar de sua palestra em detalhes. Meira estava confusa sobre o que mais fazer, mas de alguma forma sentiu que a família de Vijay estava mentindo. Meira descobriu pelo bilheteiro que Vijay havia retirado algum dinheiro do caixa eletrônico da rodoviária. Meira então pediu para ver as imagens da câmera de segurança do caixa eletrônico no dia 3 de outubro, dia em que Vijay partiu de Panaji para Pondolen. Meira perguntou como o bilheteiro se lembrava da data exata em que Vijay pegou o ônibus, porque todos os dias há centenas de passageiros e acontece que Vijay estava um passo mais longe da polícia. Vijay voltou deliberadamente a Panaji para encontrar todos que conheceu em sua viagem anterior e os lembrou que eles se conheceram nos dias 2 e 3 de outubro e também assistiram à palestra de Swami. Então, psicologicamente, Vijay mexeu com a memória deles e alterou-a como desejou. Além disso, Meira descobriu que alguém gravou a palestra de Swami para divulgá-la a outras pessoas. Então foi assim que Vijay pôde contar a palestra de Swami em detalhes. Infelizmente, mesmo com as evidências que reuniram, ainda não conseguiram provar que Vijay era o culpado do caso de desaparecimento de São. A única evidência forte o suficiente para provar a culpa de Vijay foram as imagens de segurança do caixa eletrônico, mas, surpreendentemente, quando olharam as imagens no dia 3 de outubro, Vijay foi visto lá pegando o dinheiro do caixa eletrônico, provando que ele estava de fato em Panaji no dia 3 de outubro. 3 de outubro. Meira tentou montar o quebra-cabeça deste caso desde o início. Meira concluiu que era verdade que Vijay esteve em Panaji no dia 3 de outubro, mas mentiu quando disse que esteve lá com a família nos dias 2 e 3 de outubro. Meira disse que Vijay era muito inteligente. Ele e sua família foram para Panaji para ficar e comer em um restaurante, mas isso não foi nos dias 2 e 3 de outubro. Vijay disse que seus filhos estavam doentes e não foram à escola por alguns dias após a viagem e havia um bilhete para o remédio, mas Meira disse que o bilhete do remédio era muito fácil de manipular. Então Meira tentou repetir tudo o que Vijay fez no dia 3 de outubro. Desde pegar o carro de som até fazer as mesmas coisas sozinho, comprar 4 ingressos de cinema e 4 de ônibus para conseguir o recibo naquela data, e no dia seguinte, no dia 4 de outubro, convidou a família a fazer novamente a mesma coisa, acrescentando o seu nome no livro de registro do hotel no dia 2 de outubro e colocando um nome falso no dia 4 de outubro, quando os funcionários do hotel não estavam a olhar, e quando eles voltaram no dia 5 de outubro. Vijay fingiu sacar dinheiro no caixa eletrônico, mas não o fez. Depois disso,
Vijay assistiu à palestra gravada de Swami em Panaji para obter os detalhes e mais tarde voltou a Panaji para conhecer as mesmas pessoas e habilmente as convenceu de que ele iria no dia 2 de outubro e voltaria para casa no dia 3 de outubro. Vijay fez o papel de toda a polícia manipulando os fatos, mas, infelizmente, mesmo depois de saber de tudo isso, Meira não pôde fazer nada, pois não tinha provas sólidas. A única coisa que lhe veio à mente foi usar a violência para forçá-los a falar a verdade. Vijay e sua família foram novamente levados pela polícia para serem submetidos a outro interrogatório. Chegou a hora de Rajesh ajudar Vijay entrando em contato com todos os números do jornal que pertenciam a Vijay, que eram os números dos jornalistas na Índia. Meira disse que todos os planos de Vijay foram descobertos, mas eles ainda insistiram e não quiseram confessar. A violência foi finalmente cometida. Eles foram espancados e espancados até que Alex, amigo de Sam, veio prestar seu testemunho. Ele disse que foi ele quem contatou Sam antes de se perder. Infelizmente, ele não disse a Alex para onde estava indo ou onde estava. Alex então contou tudo para Meira sobre o vídeo de Anju que Sam gravou secretamente sobre seu plano de chantagear Anju para seu entretenimento. Meira ficou muito surpresa ao ouvir isso, mas, por um lado, ficou ainda mais convencida de que a família de Vijay era autora do crime. Mais uma vez, ela pediu a Vijay que contasse a verdade porque ela já conhecia o vídeo, mas Vijay ainda disse que não sabia de nada. Meira então pediu a Gaitonde que fizesse qualquer coisa para que todos concordassem em confessar. Vijay, Nandini e Anju ainda insistiram em sua declaração, então Gaitonde mirou em Anu. Ele tirou todos da sala, mas manteve Anu dentro. Meira disse que Anu não seria capaz de dizer a verdade se seus pais ainda estivessem com ela. Do lado de fora, Anju e Nandini, que estavam muito preocupados com Anu, disseram a Vijay que queriam contar a verdade, mas Vijay os proibiu porque eles tinham ido tão longe e não podiam mais se conter. Ele prometeu que nenhum deles acabaria na prisão. Lá dentro, Mahesh repreendeu Meira e pediu que tudo isso parasse porque o que eles estavam fazendo era contra a lei. Afinal, eles ainda não admitiram isso. Mahesh disse que foi bom dizer que a acusação de Gaitonde pode estar errada. Gaitonde, que estava envolvido em emoções, de repente deu um tapa em Anu, com força suficiente para assustá-lo e revelar a verdade. Anu finalmente contou onde enterraram Sam. A polícia então foi ao túmulo. Jornalistas e pessoas foram vistas no local. A família e amigos de Vijay contaram ao jornalista sobre o mau hábito de Gaitonde. Por outro lado, a escavação foi imparável. Lentamente, um cheiro podre vindo do túmulo começou a se espalhar. Mas o mais chocante é que quando encontraram a origem do cheiro podre, não era o corpo de Sam, mas sim o corpo de um animal morto. Vijay então abordou Rajesh e disse-lhe que Gaitonde havia espancado sua filha, Anu, para fins de investigação. Todos que estavam fartos do mau comportamento de Gaitonde finalmente invadiram e venceram Gaitonde. Foi divulgada a notícia do caso em que a polícia torturou a família inocente de Vijay. Muitas manifestações ocorreram em todos os lugares. Gaitonde foi dispensado de seu trabalho como policial. Prabhu e os outros policiais envolvidos no caso foram transferidos. Meira ficou de folga por tempo indeterminado e a polícia não foi autorizada a interrogar a família de Vijay se não obtivesse permissão do tribunal. Nandini disse que a vida familiar de Meira foi arruinada, embora não tenha sido inteiramente culpa deles. Vijay ficou feliz em saber que sua esposa não tinha rancor da família de Sam, mas no final, se a situação se invertesse, ele tinha certeza de que a família de Meira também faria o mesmo sem considerar quem estava certo ou errado. Nandini perguntou quando ele moveu o corpo de Sam e descobriu que Vijay moveu o cadáver de Sam no momento em que ele voltou para casa. Na noite de 3 de outubro, Vijay manteve um segredo sobre onde enterrou o corpo de Sam, embora tenha sido para sua esposa. Desde o início, Vijay tinha certeza de que, mais cedo ou mais tarde, um deles admitiria onde o corpo estava enterrado. Então decidiu mover o corpo e substituí-lo por um cadáver de animal morto. De repente, a polícia apareceu, não para prender Vijay, mas para lhe dizer que lhe pediram para se encontrar com Meira e Mahesh. Mahesh disse que o conheceram não como inspetor-geral ou empresário, mas como pais. Ambos amavam seu único filho, Sam, e sabem que o mimaram muito, resultando em seu mau comportamento e no incidente. Eles disseram que estavam se mudando para Londres, mas antes disso Mahesh implorou a Vijay que contasse o que aconteceu com Sam, porque durante todo esse tempo eles estavam atormentados e esperavam que Sam ainda estivesse vivo. Sam não disse uma palavra e eles decidiram ir embora, mas de repente Vijay se desculpou. Ele disse que sua pequena família vivia em harmonia até que um dia um hóspede indesejado entrou em sua casa e quis incomodar sua família. Eles tentaram impedi-lo,
mas ela não quis ouvir e de alguma forma um incidente aconteceu. Eles fizeram o convidado indesejado ir para um lugar onde não havia caminho de volta. Vijay confessou implicitamente que havia assassinado Sam, mas da maneira mais educada possível. Ele disse que sua família era o mais importante. Naquela época ele não viu o certo e o errado e, mais uma vez, pediu desculpas do fundo do coração. No final, Vijay foi à nova delegacia para se encontrar com o novo inspetor sênior que substituiu Prabhu para assinar o caso. O inspetor disse que deve estar muito orgulhoso por enganar toda a polícia. Ele tinha certeza de que o corpo de Sam seria encontrado. Vijay disse que respeitava a polícia e que era impossível para ele enganar toda a polícia. Por fim, Vijay disse acreditar que o novo inspetor e a nova delegacia sempre o protegeriam. No final, a reviravolta na história foi que Vijay enterrou secretamente o cadáver de Sam sob a nova delegacia de polícia, 2 dias antes de o empreiteiro, Rani, instalar o piso lá. Obrigado por assistir este vídeo até aqui. Agora mostraremos a segunda parte do filme lançado em 2022, Drisem Parte 2. No dia 4 de outubro de 2014, na província de Goa, na Índia, um homem chamado Davi Braganza entregava drogas a um traficante. Davi disse que queria se arrepender de ser entregador de drogas e mudar para um emprego normal e melhor pelo bem de sua família. Mas o traficante o proibiu, nem mesmo pagando o salário de Davi. Tratado assim, Davi ficou desesperado para pegar de volta a sacola contendo as drogas. A luta seguiu. Davi, que estava prestes a levar um tiro, conseguiu agarrar a arma do traficante e matá-lo. Mas infelizmente a patrulha que estava passando viu o incidente. Davi imediatamente fugiu pela floresta enquanto carregava a sacola. Davi conseguiu escapar da perseguição e chegou à nova delegacia que estava sendo construída ali. Naquele exato momento, Davi acidentalmente viu Vijay Salgaonkar enterrando o corpo do filho da ex-inspetor-geral, Meera, e de seu marido Mahesh, cujo nome é Sam. Depois disso, Davi voltou para sua casa e pediu à sua esposa Mari que fizesse as malas imediatamente e levasse seu filho para fugir de lá sem qualquer motivo. Mas de repente a polícia veio e cercou a casa. Davi acabou sendo preso. 7 anos se passaram desde que Vijay e sua família conseguiram escapar da acusação de assassinato. Até agora, ninguém sabia que o corpo de Sam estava enterrado sob o piso da nova delegacia. Vijay conseguiu se tornar dono de um cinema e por causa de seu amor e hobby por filmes, Vijay planejou fazer um filme. Sua esposa Nandini, assim como seus 2 filhos, Anju e Anu, apoiaram muito o pai. Eles tinham um casal, Shiv e Jenny, como vizinho que brigava frequentemente. Por muitos anos, Shiv, que estava desempregado e muitas vezes bêbado, sempre pedia dinheiro à esposa todos os dias. Ele nem hesitava em usar a violência para conseguir o que queria. Vendo isso, Nandini pediu a Vijay que o separasse porque quando Anju estava doente, era a Jenny quem muitas vezes ajudava a cuidar dela. Quando Vijay tentou encerrar a briga, Shiva amaldiçoou por interferir em sua casa, até dizendo que a família de Vijay era de fato a assassina de Sam, filho do ex-inspetor-geral. Depois que Shiva foi expulso, Vijay pediu a Jenny que se apresentasse à polícia para que eles pudessem ajudar a alertar Shiva por cometer violência doméstica. Como sempre, Vijay parou na taverna de Martin e viu moradores que o viam como um assassino. Então, Vijay foi para seu escritório de pequena empresa. Com seu funcionário José, Vijay monitorou a câmera de segurança que acabava de ser instalada dentro e fora do escritório, do cinema e de seu escritório no cinema. Mais tarde, quando Vijay chegou ao seu escritório no cinema, Mahesh, o pai de Sam, apareceu de repente. Ele voava de Londres para a Índia para a cerimônia fúnebre de seu filho uma vez por ano. Ele visitou Vijay para perguntar o local onde enterrou o corpo de Sam para que pudesse fazer a cerimônia fúnebre com os restos de seu filho. Mas Vijay permaneceu em silêncio e não quis trazer à tona o caso que foi encerrado há 7 anos. Depois disso, Vijay se encontrou com um escritor sênior chamado Murad para discutir o roteiro do filme que ele havia feito com base na experiência de vida de Vijay. No dia seguinte, Vijay saiu com a família e deu uma festa de aniversário para sua filha Anu. Embora Vijay esteja super ocupado, ele ainda é uma figura paterna e também um marido que cuida e ama sua família. Sua natureza humilde também lhe trouxe muitos amigos. Um deles é um coveiro chamado Sávio. Eles eram amigos há muito tempo e Vijay tinha sido muito gentil com ele, até mesmo pagando as mensalidades escolares e o casamento de sua filha. Por outro lado, Mahesh e Meera estavam realizando uma cerimônia fúnebre. Até agora, Meera, como mãe, ainda não conseguia aceitar as ações de Vijay que mataram seu filho, mas escapou da sentença porque o corpo de Sam não foi encontrado e Vijay também tem o álibi perfeito. Naquela noite,
Vijay conheceu outro amigo chamado Galib em um bar. Vijay havia prometido um papel no filme para Galib, para ele interpretar mais tarde. Vijay disse que a história do filme foi publicada como livro impresso apenas algumas dezenas para proteção de direitos autorais. Enquanto isso, em casa, Nandini convidou Jenny, a vizinha, para uma conversa fiada. Eles estavam aproveitando o tempo conversando a tal ponto que Nandini quase deixou escapar como eles mataram São, o segredo que ela e sua família escondiam há tanto tempo. Na manhã seguinte, de repente a polícia chegou, o que deixou Anju em pânico. Vijay acalmou e disse-lhe para nunca ter medo e agiu como sempre. Acontece que a chegada da polícia ocorreu porque Jenny relatou as ações de seu marido e eles sabiam que a denúncia havia sido sugerida por Vijay e Nandini, que frequentemente viam violência doméstica por parte de Shiv. A polícia alertou Shiv para que ele parasse com suas ações e se outra denúncia fosse feita, ele seria imediatamente preso. Desde o incidente do assassinato de São, que ela cometeu acidentalmente em legítima defesa, Anju frequentemente tinha pesadelos e até sofria de TEPT, que muitas vezes levava a convulsões. Enquanto isso, Davi, o ex-transporte de drogas, foi finalmente libertado da prisão e foi direto para sua casa para reparar sua culpa por deixar sua esposa e filhos que não têm dinheiro suficiente para suas necessidades diárias. Davi decidiu sair e procurar emprego. Ele chegou à taverna de Martin e perguntou se alguém poderia ter vaga. Martin imediatamente sugeriu que ele convidasse Vijay, mas infelizmente Vijay ainda não havia aberto a vaga. Davi, que não via o rosto de Vijay há 7 anos, teve um palpite de que poderia tê-lo visto antes, mas não conseguia se concentrar nisso. Naquela noite, Vijay mais uma vez encontrou Galib em seu escritório para beber até que ele ficou muito bêbado e inconsciente. Enquanto isso, Nandini estava conversando com Jenny em casa, e como eles eram amigos há muito tempo, Nandini, que confiava em Jenny, finalmente contou a ela o que aconteceu com São, mas ela não mencionou o nome de São. No outro local, um agente da polícia chamado Sawant deteve Gaitonde, o polícia corrupto que tinha sido despedido há 7 anos por abusar da família de Vijay. Ambos foram convidados a conhecer o novo inspetor-geral chamado Tarun Alawat, um homem que é muito excêntrico, gênio tem seu jeito de descobrir cada caso detalhadamente. Logo, Meira apareceu com 2 intel que eram Jenny e Shiv. Acontece que Tarun era amigo de Meira desde que eles estavam na academia de polícia. Quando ela substituiu Meira como inspetor-geral, ele começou a rastrear todas as informações relacionadas a Vijay. Quando os dois descobriram que Vijay estava vendendo partes de suas terras, foi aí que o plano começou. Meira comprou o terreno com o nome de Shiv para fazer uma casa. Então Shiv e Jenny foram convidados a atuar como uma família de violência doméstica nos últimos 2 anos. Jenny também foi solicitada várias vezes a ajudar Nandini para ajudá-la a se aproximar de Nandini. Além disso, os dois instalaram secretamente seringueiros em vários pontos da casa de Vijay, assim como Jenny, que sempre gravava suas conversas com Nandini, até que finalmente, ontem à noite, Nandini disse a Jenny que só Vijay sabia onde estava o corpo porque 7 anos atrás, antes de a polícia cavar a cova em seu quintal, Vijay havia transferido secretamente a corporação para outro lugar. No dia seguinte, Tarun voltou para reconstruir a cronologia do que aconteceu há 7 anos com Sawant e Gaitonde. Em 2 de outubro, São foi morto. Então, no dia seguinte, 3 de outubro, Vijay voltou para casa e afogou o carro de São na mina abandonada para eliminar suspeitas. Depois disso, para apoiar seu álibi, Vijay apresentou evidências falsas que obscureceram a data do incidente, como as passagens de ônibus, as imagens da câmera de segurança do caixa eletrônico e os recibos que ele de alguma forma manipulou. Então, na noite do dia 3, por volta da 1h da manhã, Vijay moveu os cadáveres de São quando todos estavam dormindo. Tarun pôde até analisar até o ponto em que Vijay voltou para casa exatamente às 4h30 da manhã porque, 1 hora depois, ele e sua família partiram para pegar o ônibus para Panaji. Em 3h30, Vijay precisou de 2 horas para cavar e enterrar o cadáver, ou seja, precisou de 90 minutos de viagem para chegar ao local onde enterrou o cadáver. Isso significa que o máximo que ele poderia ir nesse tempo seria cerca de 45 quilômetros de sua casa. Portanto, para descobrir a rota da viagem, Sawant e Gaitonde foram obrigados a perguntar às pessoas num raio de 45 quilômetros que trabalhavam na manhã de hoje. Tarun até concedeu uma grande quantia em dinheiro a quem pudesse fornecer informações importantes para o caso, mas infelizmente ninguém viu ou sequer se lembrou disso desde que aconteceu há 7 anos. Então,
Sawant recebeu a informação de que havia um evento de teatro no dia 3 de outubro de cada ano que durava até meia-noite e um dos vizinhos de Vijay chamado Subhash compareceu ao evento. Quando perguntaram sobre isso, Subhash lembrou-se de ter visto Vijay indo para casa em um jipe por volta das 4 às 4h30 da manhã. Ele conseguia se lembrar disso claramente porque naquela época ele acabou de voltar depois de comprar um inalador para sua esposa que teve asma repentina. Ele disse que viu Vijay voltar do atalho para seu escritório. Tarun percebeu que havia muitos locais possíveis para onde Vijay moveu o cadáver. Ele sabia que Vijay colocaria o corpo em um lugar em comum. Ele então fez um plano para ajudá-los a encontrar o local. Tarun então foi à casa de Vijay e conheceu Nandini e suas duas filhas porque Vijay não estava lá naquele momento. Ele se apresentou como o novo inspetor-geral, substituindo Meera. Ele disse que seu único propósito ao visitá-los era conversar um pouco, mas tudo o que ele dizia os intimidava, como dizer que odiava que um inocente fosse punido enquanto o culpado podia viver livremente. Ele os elogiou por se preocuparem com o caso de violência doméstica de Jani e Shiv, dizendo que sua família era uma família cumpridora da lei. Pouco depois da saída de Tarun, Jani veio apressada e disse a Nandini que a polícia estava prestes a procurar o cadáver de São na igreja que eles suspeitavam ser o local onde o cadáver estava enterrado. Ela disse a Nandini para contar ao marido. Nandini, que já estava aterrorizado, imediatamente ligou para Vijay para voltar para casa. Ela então contou a Vijay sobre isso no quarto deles. Acontece que tudo isso era plano de Tarun para atrair Vijay a contar o local real onde ele enterrou o corpo. Do outro lado, Jani e Shiva viam a conversa através dos seringueiros que instalaram anteriormente em seu quarto. Vijay disse a Nandini para manter a calma. Em vez de morder a isca, Vijay agiu com calma e ainda manteve a localização para si. O plano de Tarun foi arruinado. Depois disso, Vijay foi à delegacia para se encontrar com Sawant e revelar que sua família estava sendo indiretamente aterrorizada pela polícia, que constantemente suspeitava que eles fossem culpados. Por outro lado, Davi estava indo para Paraji porque lá encontrou um emprego, mas antes de ir parou na taberna de Martin. Lá, ele ouviu alguns homens falando sobre o caso de Vijay, que foi novamente investigado pela polícia e eles presumiram que Vijay havia habilmente movido o corpo para algum lugar. Um dos homens disse que a polícia perguntou a muitas pessoas se viram Vijay na noite de 3 de outubro, há 7 anos, e recompensaria qualquer pessoa com boas informações com muito dinheiro. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é precioso. Curta, inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as últimas notificações. Obrigado por ser tão solidário. Davi ouviu isso e ficou intrigado, mas como ainda não percebeu o que ouviu, apenas saiu para pegar o ônibus. Mas quando estava esperando o ônibus em frente à delegacia, viu Vijay saindo de lá e a memória o atingiu. Ele finalmente se lembrou que no dia 3 de outubro, há 7 anos, quando foi perseguido pela polícia, viu Vijay enterrando o corpo de São e saiu do local no ângulo exato como viu agora. Davi relatou imediatamente à polícia, dizendo que sabia onde o corpo estava enterrado. Naquela noite, Meera, Tarun, Gaiton de Sawant vieram encontrá-lo. Lá, Davi disse que contaria o local depois de receber a recompensa antecipadamente. Depois de receber a recompensa, Davi disse-lhes que o corpo estava enterrado logo abaixo deles, sob o piso da delegacia. Foi por isso que Vijay estava muito confiante, porque ninguém esperaria que ele enterrasse o corpo logo abaixo da delegacia. Não demorou muito para que Tarun cuidasse da licença de escavação do escritório e a obra foi realizada no início da manhã. Depois que os trabalhadores cavaram fundo o suficiente, a polícia finalmente o encontrou. Ossos humanos pertencentes a São foram finalmente encontrados. Na casa de Vijay, ele e sua família estavam prestes a sair. Vijay verificou a câmera de segurança antes de ir. Pela filmagem, ele viu a delegacia coberta por cortinas verdes e muita multidão ali. Vijay ligou imediatamente para José e após receber a informação de que a polícia estava fazendo uma escavação no local, Vijay pediu à esposa e às filhas que permanecessem em casa. Ele prometeu sempre proteger sua família a todo custo. Alguns policiais vieram limpar e levar as caixas contendo os ossos para o laboratório forense ao mesmo tempo. Vijay viu que os policiais haviam trazido essas caixas. Depois de esperar vários dias por notícias da perícia, Meera e Mahesh encontraram Tarun em seu escritório. Os resultados forenses descobriram que o esqueleto era de um homem de 20 anos com uma rachadura no crânio e foi declarado morto devido a um trauma na cabeça, uma característica semelhante ao de São, mas Tarun ainda precisava testar o DNA enviando os ossos e também pedindo uma amostra de sangue de Meera e Mahesh para combiná-los. Com base nestas conclusões,
O tribunal permitiu que a polícia interrogasse a família de Vijay durante 8 horas. Pouco depois, Vijay e sua família foram à delegacia para interrogatório. O Tyrone mostrou a foto de Davi como testemunha que viu Vijay enterrando o corpo de Sam na delegacia de polícia. Depois disso, Meira veio com suas 2 informações, Shiv e Jenny, e então reproduziu a fita contendo a voz de Nandini dizendo que Vijay havia movido o corpo. Tyrone trouxe Vijay para interrogatório fechado. Ele perguntou a ele o culpado que assassinou Sam, o motivo do assassinato e como o assassinato foi cometido. Mas Vijay ainda foi firme em sua resposta de que ele e sua família não sabiam nada sobre o assassinato. Tyrone então disse a Gaitonde para trazer a família de Vijay e os torturou bem na sua frente por não terem dito a verdade. Vijay implorou para parar a tortura, especialmente porque Anju poderia ter epilepsia. A tortura não parou até que Anju começou a ter convulsões. Vendo sua filha assim, Vijay finalmente desistiu e implorou que a tortura parasse. Ele disse que contaria a verdade. A confissão de Vijay foi gravada, mas sem que Tyrone percebesse. O que Vijay disse foi diferente do incidente original, onde em 2 de outubro de 2014, Nandini e suas 2 filhas saíram para passear, e Vijay, que estava sozinho em casa, viu um adolescente entrando sorrateiramente. Desconfiado, ele pegou um pedaço de pau e bateu no adolescente até ele cair e bater a cabeça, o que o matou imediatamente. Vijay, que estava assustado, enterrou o corpo no quintal, mas foi imediatamente transferido para a delegacia por achar que era mais seguro, até que finalmente descobriu que o adolescente era Sam, filho do ex-inspetor-geral Meira. Vijay enganou Tyrone com sucesso e criou um álibi para salvar sua família. Após a confissão, a mídia foi à casa de Vijay. Vijay tentou acalmar Nandini, que se culpava por contar inconscientemente o segredo que eles estavam escondendo. Anju e Anu também ficaram com muito medo. No dia seguinte, a notícia se espalhou rapidamente, dizendo que o corpo de Sam foi finalmente encontrado e que Vijay era suspeito do assassinato. Murad, o escritor sênior, ficou muito surpreso ao ouvir a confissão. Enquanto isso, Vijay foi levado ao tribunal para julgamento. Quando o julgamento começou, Murad chegou para encontrar Tyrone, Meira e Mahesh no escritório. Ele estava lá para contar algo sobre um fato muito importante sobre Vijay. Seu primeiro encontro com Vijay foi em 2016 ou 2 anos após o desaparecimento de Sam. Vijay apresentou seu nome não como Vijay Salgaonkar, mas como Vijay Godbole. Naquela época, Murad não percebeu que Vijay era o suspeito do assassinato de Sam que conseguiu fugir. Vijay conheceu Murad para lhe contar sobre o roteiro que seria transformado em filme. Murad ficou muito impressionado com esta história extraordinária e aceitou trabalhar no roteiro sem qualquer hesitação. Vijay disse que tinha a condição de que as filmagens não ocorressem até que ambos concordassem com o roteiro do filme. O filme de Vijay contava a história de um adolescente chamado Jatin, amado por seu pai, Ram. Um dia, ele estava em uma festa com a namorada. Outro adolescente apareceu de repente e flertou com a namorada. Jatin o lembrou de não flertar com ela, mas o menino não se importou. Jatin imediatamente o atingiu e uma briga começou. Acontece que o menino era filho de um empreiteiro conhecido. O menino não gostou do tratamento e decidiu encontrar Jatin na casa dele. A briga recomeçou até que finalmente Jatin empurrou acidentalmente o adolescente até que ele bateu a cabeça e morreu. Ram, que acabou de chegar em casa e viu seu filho, ficou muito assustado. Ele encontrou um cadáver do adolescente e imediatamente enterrou-o no novo prédio pertencente ao pai do adolescente que estava sendo construído para proteger seu filho e sua família. Depois disso, Ram faz uma confissão falsa para salvar sua família. Ele admitiu que foi ele quem matou o menino para salvar seu filho. Essencialmente, o roteiro era exatamente igual à história de vida de Vijay. Murad disse que Vijay publicou a história em livro há 1 ano, de forma limitada, para não perder os direitos autorais. O livro foi publicado com o nome de Murad. Até a conta da publicação também estava em nome de Murad, embora tenha sido ele quem pagou por isso. Ao mesmo tempo, o juiz viu o vídeo da confissão de Vijay e seu advogado disse que o vídeo da confissão tinha que ser feito porque sua família foi torturada bem diante de seus olhos. Seu advogado então mostrou um livro intitulado Drizian, que foi publicado sob o nome de Murad, onde toda a história é igual ao depoimento da polícia, o que significa que o caso de Vijay era puramente fictício. É apenas uma composição da polícia que pegou a história do livro. Pouco tempo depois, chegaram os resultados do teste de DNA, que revelou que o esqueleto humano não era o de Sam. Em seu escritório,
Tarum estava cada vez mais irritado porque um homem que ainda nem havia concluído o ensino fundamental conseguiu novamente enganar a polícia. Ele perguntou a Murad sobre o final do filme. Murad então explicou que Vijay queria que o protagonista principal vencesse no final do filme. Vijay então perguntou a Murad quem conhecia muito bem a polícia. Ele pediu informações sobre como funcionava a perícia. Ele então descobriu que a perícia determinaria as informações básicas sobre o corpo e posteriormente enviaria o corpo para fazer um teste de DNA. Ao saber disso, Vijay sabia que mais cedo ou mais tarde a polícia encontraria o corpo enterrado sob a delegacia. Então tentou buscar notícias sobre um assassinato que tivesse semelhanças com São. Depois de encontrar o corpo, ele fez amizade com Sávio, o coveiro. Ele o ajudou em seus momentos difíceis e ganhou sua confiança. De Sávio recebeu informações sobre quanto tempo levaria para um cadáver se transformar em esqueleto. Um dia, Sávio tinha dívidas e Vijay ajudou a saldá-las. Depois de ganhar a confiança de Sávio, ele pediu sua ajuda para conseguir o esqueleto de que precisava para o seu trabalho. Sávio, que já confiava nele, decidiu ajudá-lo. Além disso, Vijay tentou se aproximar de Galib, que era o segurança do laboratório forense. Desde o primeiro encontro no bar, ele descobriu que Galib bebia pouco. Muitas vezes ele o tratava com bebida e, com o tempo, também conquistou sua confiança. Ele também descobriu que Galib queria participar de um filme e prometeu-lhe um papel no filme mais tarde. Ele finalmente tinha o as debaixo da manga. No dia fatídico em que a polícia encontrou o esqueleto de São sob a delegacia, Vijay preparou o esqueleto para substituir o esqueleto real de São. Ele o tirou de um compartimento secreto embaixo da mesa de seu escritório. Quando a polícia leva o esqueleto de São para o laboratório forense, Vijay usa sua conexão com Galib para entrar no escritório. Ele então ofereceu a Galib algumas bebidas que o deixaram muito bêbado e perdeu a consciência. Depois disso, ele pegou o esqueleto substituto e levou o esqueleto de São de lá. Ele poderia facilmente realizar sua ação lá porque sabia por Galib que o laboratório forense não tinha câmeras de segurança por perto. Depois disso, Vijay foi para um terreno baldio longe dos assentamentos para queimar o esqueleto até virar cinzas e se livrar das evidências. Vendo a incompatibilidade no teste de DNA, o juiz decidiu absolver Vijay de todas as acusações. Seus advogados também solicitaram ao Tribunal Superior que interrompesse para sempre este caso obscuro e mantivessem Vijay longe de qualquer outro distúrbio relacionado ao caso de assassinato de São. Assim como no final do roteiro do filme, o protagonista foi embora inocente. Vijay passou pela polícia, que não podia fazer nada, embora soubesse a verdade. Ele passou pelos pais de Tarum e São, Meira e Mahesh, que tiveram que aceitar a derrota pela segunda vez. Vijay não conseguiu olhá-los nos olhos, pois, apesar de saber que era realmente culpado, tinha que fazer tudo isso para proteger sua família. Após o julgamento, o juiz pediu a Tarum que o encontrasse para discutir o caso de Vijay, que o juiz sabia ter sido retirado de um romance. Tarum apenas respondeu com certeza que a polícia sabia a verdade, mas não poderia prová-la por falta de provas. Acontece que Vijay ainda tinha alguns ossos de São, que ele queimou até virar cinzas e depois enviou para a casa de Mai junto com uma carta dizendo seu desejo de nunca mais sofrer perturbações. Depois disso, Meira e Mai jogaram as cinzas do filho no mar como uma forma de costume. Mesmo que o coração de mãe de Meira ainda não conseguisse aceitar isso, ela teve que aceitar a realidade. Vijay, que os viu de longe, sentiu-se aliviado porque poderia atender ao pedido de Mahesh. No final do filme, Vijay leva a família para uma viagem. Dentro de seu coração, Vijay disse que sua família é o seu mundo. Ele poderia fazer qualquer coisa, mesmo além do limite, se sua família estivesse em perigo. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.